Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para o nosso estudo bíblico. E como os irmãos sabem, né, o nosso querido pastor, reverendo Ricardo, está de férias. E em sua ausência, eu fiquei aqui na incumbência, né, de trazer esse estudo bíblico para vocês. Então, eu gostaria de começar, né, antes de mais nada, orando para que o Senhor possa nos direcionar durante esse estudo. Amém? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Pai, de estudarmos a Tua Santa Palavra, de estudarmos, Pai, as Escrituras. Peço, Pai, que o Senhor nos ilumine através do Espírito Santo e que esse estudo venha a ser edificante, ó Pai, para as nossas vidas e que venha agregar, ó Pai. É o que eu te peço, Pai, e confio, Senhor, Pai, na Tua direção, no Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua Palavra, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, o tema do nosso estudo vai ser a marca da besta. O que é a marca da besta? O que é esse sinal, né, que a Bíblia atribui aí ao anticristo? Então, é a respeito disso que eu quero conversar com vocês hoje. E nós vamos aprender, à luz aqui do texto de Apocalipse 13, o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito desse tema que é tão debatido. E existem muitas posições, eu quero expor aqui algumas, e quero falar da minha posição, né, aquela que eu defendo, e já lembrar aos irmãos aqui que eu tenho a mesma interpretação que o nosso pastor, né, que o reverendo Ricardo. Eu vou defender aqui uma posição amilenista a respeito do texto. E antes de irmos para o texto, né, eu gostaria de trazer aqui algumas teorias, né, que existem a respeito disso. E a primeira teoria que nós temos, né, a respeito desse texto, né, a respeito do sinal da besta, é a teoria pré-milenista dispensacionalista, que defende que o sinal da besta será uma marca literal. Aí alguns falam que pode ser uma tatuagem, outros falam que pode ser um chip, né? Então, muitas pessoas defendem, né, essa teoria. A gente vê em filmes essa teoria sendo reproduzida. E eles acreditam, né, que aqueles que se recusam a receber essas marcas serão mortos, serão perseguidos. Enquanto os que aceitarem, né, eles vão ser condenados por Deus no juízo final. Então, essa é a teoria pré-milenista dispensacionalista a respeito desse texto. E é uma das posições aí que é mais defendida e difundida, né, principalmente no evangelicalismo brasileiro. E a gente tem outras teorias, né? A gente tem a teoria preterista, que entende, né, que esse sinal da besta foi, na verdade, uma referência específica a um evento histórico que ocorreu no passado, como, por exemplo, a perseguição aos cristãos durante ali, o Império Romano. Então, muitos defendem que Apocalipse 13 trata de uma situação ali que aconteceu no passado, algo que já se cumpriu na história, e não como uma profecia de algo que ainda vai se cumprir. Então, o preterista, ele olha para trás, ele olha para a história e tenta encontrar na história eventos que se relacionem ali com o que o texto bíblico diz. Então, eles acham que aquelas perseguições, ali, aquelas pessoas que eram forçadas, né, a negar a Cristo, elas estavam, na verdade, aceitando ali o sinal da besta, né, o sinal do anticristo. Então, eles acreditam que essa passagem bíblica já se cumpriu. Temos também a teoria simbólica, que entende que o sinal da besta, na verdade, é uma imagem que representa um compromisso humano com um sistema de valores e poderes mundanos, que está em oposição ao reino de Deus. Então, os que se entregam a esse sistema seriam condenados, enquanto os que permanecem fiéis a Deus seriam condenados. E dentro, né, dessa posição simbólica, né, dessa hermenêutica simbólica, nós temos a posição amilenista, que é a que eu irei defender. Então, a posição amilenista, ela é chamada também de interpretação simbólica. E nós temos também, né, uma outra teoria
que também é bem difundida. Existem muitas teorias, né? Eu não quero expor todas aqui, mas apenas as principais. Mas existe a teoria historicista, que interpreta o sinal da besta como sendo uma referência a eventos históricos específicos. Aí, no caso, eles focam mais no papado, e os que aceitam essa autoridade, esse poder, serão condenados, enquanto os que rejeitam serão salvos. E essa teoria historicista, ela é bem parecida, né, com a preterista, mas geralmente essas pessoas elas relacionam mais ali como um poder não mundano e opressor, mas um poder religioso, né? Um poder religioso ali que se opõe a Cristo, e eles colocam ali, né, o Papa como sendo o anticristo, e aqueles que cedem, né, a esse poder é aqueles que aceitaram o sinal da besta, segundo essa interpretação. Então essas são as linhas de interpretações aí que nós temos, que são, digamos assim, mais conhecidas, né, mais famosas. E eu quero lembrar aos irmãos que isso não é um consenso, né, entre os estudiosos, e não é pecado você ter uma interpretação diferente da minha ou do pastor Ricardo. A gente tem vários homens de Deus, teólogos sérios, que defendem diferentes posições. E não é uma heresia, mas apenas um ponto de discordância, né? Apenas uma visão diferente a respeito desse tema, desse assunto. Então isso não vai interferir em nada na sua salvação, você não vai deixar de ser salvo porque você acredita em determinada teoria acerca desse texto. Então é importante pontuarmos isso, né, para a gente não partir aí para os extremos de falar, não, só quem defende uma posição amilenista é que vai ser salvo, é que é crente, e não é bem assim que as coisas funcionam. Eu defendo a teoria amilenista porque eu acredito que ela explica melhor aquilo que o texto quer dizer para nós. Então eu acredito que ela seja a teoria que esteja mais fiel às Escrituras. E nem por isso eu vou desmerecer, né, aqueles que defendem outro posicionamento. Pelo contrário, a gente tem que ter, né, essa visão de que existem outras possibilidades, outras posições, e que isso não deva ser um problema, assim, que chegue a ser um obstáculo intransponível para nós termos comunhão com esses irmãos também. Mas antes de mais nada, vamos ao texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 13, e eu lerei todo o capítulo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, a grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer diante dos homens. E seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo que habitam sobre a terra e que façam uma imagem à besta,
aquele que, aferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como se ainda fizesse morrer quando não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem um entendimento, que calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Então aí nós temos um dos textos bíblicos aí, né, que causam mais debates e polêmicas. Esse texto acerca da marca da besta. O que são essas bestas que emergem do mar, essa besta que emerge da terra? O que são essa marca? Então é sobre isso que nós vamos conversar essa noite, nessa quarta-feira. E a gente vê aqui, né, já de início em Apocalipse, ele descrevendo, né, essas bestas. E a gente vê que ela tem um domínio, um poder, né, sobre todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, para que lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa. E essa interpretação nós entendemos numa visão amilenista que isso é algo simbólico, que representa uma lealdade a um sistema do mundo. A gente vê que essa besta, ela tem uma autoridade, ela tem um poder que é um poder político. A gente vê que é uma autoridade realmente de um governo tirano. E aqueles que cedem, né, a essa autoridade mundana, que seguem a visão desse mundo, eles têm em sua fronte a marca dessa besta. Porque fronte, ela tem a ver com o seu entendimento, com aquilo que você acredita. Então é basicamente aqueles que acreditam naquela visão de mundo, naquela cosmovisão, que é a cosmovisão do anticristo, que é a cosmovisão que se opõe à visão do reino de Deus. Então nós vemos hoje no mundo, né, como que as ideologias, como que o pensamento, né, humano está cada vez mais contrário à palavra de Deus, está cada vez mais contrário à mensagem do reino de Deus. Então ele está em constante oposição ao reino de Deus. Então a marca da besta nada mais é do que você ceder a esse sistema mundano, você ceder a esse sistema corrupto que acaba afastando as pessoas da verdade de Deus, acabam afastando as pessoas da verdade do reino de Deus, porque se opõe a ele, porque é algo que é o próprio espírito do anticristo. E nós vemos que o próprio João diz, né, em suas epístolas pastorais, que esse espírito do anticristo já atuava desde ali do seu tempo, né, na época em que João ainda estava vivo. Então, desde o período ali bíblico do Novo Testamento, nós já tínhamos o espírito do anticristo, e hoje não é diferente. Quando você vê essas coisas aí se opondo à palavra de Deus, as ideologias, né, a gente vê tantas ideologias aí que são contrárias à palavra de Deus, você pode ter a total certeza que isso já é uma influência direta do espírito, né, do anticristo atuando na nossa sociedade, no nosso governo, atuando aí em oposição à igreja, em oposição ao reino de Deus. Então, numa visão amilenista, aqueles que cedem, né, a essa visão de mundo, a essa cosmovisão de mundo, eles estão basicamente aceitando essa marca da besta. E o sinal da besta, como eu falei, é simbólico. Ele é interpretado como um símbolo que representa basicamente essa lealdade, né, a esse sistema político, esse sistema econômico que é oposto ao reino de Deus. E a gente não acredita, né, que seja uma marca literal em um corpo físico, ou uma identificação, né, simbólica daqueles que escolhem seguir a besta ao invés de Deus. Não é que a pessoa vai ter lá tatuado na sua testa que ela segue o anticristo. Você não vai ver uma pessoa lá colocando um chip que vai representar que ela segue o anticristo. Tipo, se você segue o anticristo, coloque esse chip. Não, a gente não acredita que vai acontecer isso, né?
mas sim que as pessoas que colocam, né, em sua fronte, que colocam no seu entendimento, né, fronte tem a ver com o entendimento, essas coisas, elas acabam aceitando essa marca, elas acabam aceitando essa ideologia realmente que se opõe ao reino de Deus, que se opõe à palavra de Deus. E a gente vê que fronte, né, desde lá do Antigo Testamento, quando fala para colocar, né, sobre a fronte ali os mandamentos de Deus, tem essa ideia realmente de entendimento ali, uma ideia ali daquilo que você realmente acredita. Então, nesse mesmo sentido, né, essa marca é posta sobre aqueles que não seguem aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o reino de Deus prega em sua mensagem, né? Então, a gente vê que essas pessoas têm sim uma marca em sua fronte. E da mesma forma nós, né, que somos salvos, que somos crentes, nós temos também uma marca, né? Uma marca, um pendão do Espírito, né? Que nos diferencia também. Isso não é uma marca literal, mas sim uma marca de que nós recebemos ali, né? O selo da aliança, ali, do batismo. Tudo isso é uma marca, mas não é necessariamente uma marca literal, não é uma tatuagem que nós fazemos, um chip que nós colocamos ou coisa do tipo. E outra coisa que muito importante, né, nesse texto que nós vemos aqui, que acaba causando aí até pavor, né, entre algumas pessoas, é o que significa o número, né? O número 666. E nós vemos que esse número, né, ele é um número de homem. O texto diz que é um número de homem. Então ele é associado à besta em Apocalipse, que também nós entendemos que seja, né, uma interpretação simbólica, tanto o número quanto a besta. Então, esse número 666, sendo o número de homem, ele representa a imperfeição. É o contrário, né, do número 7, que significa o todo, né, a perfeição, aquilo que é completo, que representa a totalidade de Deus. Então nós vemos aí que tem realmente essa batalha, né, entre o reino de Deus e aqui o reino desse mundo mesmo, desse mundo caído, totalmente influenciado pelo anticristo. Então nós vemos que as pessoas que seguem essa marca, elas estão seguindo realmente ali aquilo que é imperfeito, elas estão seguindo aquilo que se opõe ao reino de Deus e à sua verdade. E o sinal da besta, né, nós entendemos que é uma escolha realmente voluntária dessas pessoas. Não é ali um governo que vai impor para que você obrigatoriamente ali coloque ali uma marca física em você, ou algo do tipo. Nós cremos que não, que as pessoas que realmente aceitam voluntariamente, né, seguir essa visão de mundo, né, as pessoas que têm realmente essa lealdade a esse sistema de mundo caído. E isso nos difere, né, da posição da interpretação pré-milenista, que vê esse sinal da besta como uma marca obrigatória e forçada por um governo mundial tirano. Então aí que as pessoas tiram, né, aquelas ideias de chip, que tiram aquelas ideias de tatuagem, de nanochip, enfim. Sempre surge alguma ideia nesse sentido, mas sempre de uma marca física ali, realmente. E nós não entendemos, né, que esse texto realmente fale disso. Mas sim de uma marca aqui que é simbólica e que, acima de tudo, é voluntária. É quando você ali, em sua mente, em seu coração, você aceita, né, isso. E a gente vê que não apenas uma marca na fronte, né, mas também na sua mão direita. E a mão, né, ela representa ali a força, o trabalho. Então essas pessoas elas não apenas aceitam essa visão, né, de mundo, elas não apenas têm uma lealdade a esse sistema do mundo, como elas trabalham em prol dele. Então são as pessoas que trabalham realmente em oposição ao reino de Deus. São as pessoas que são ímpias, que se opõem às coisas de Deus, que se opõem ao próprio Jesus. Então a besta, né, e o seu sinal, eles são opostos ao reino de Deus numa visão amilenista. A gente entende que a besta e o seu sinal é uma oposição direta do reino de Deus. E aqueles que escolhem seguir essa besta estão se alinhando a um sistema que é contra a palavra de Deus, aos valores do seu reino, que é hostil ao próprio Deus e a
tudo, né, que se chama Cristo. E isso representa uma escolha crucial que as pessoas devem fazer em relação a quem servirão. Se elas servirão a Deus ou ao mundo. Então eu e você, nós que fizemos essa escolha de servirmos ao reino de Deus, nós também recebemos nessa marca, como eu falei, o selo do Espírito Santo em nossa vida, e nós trabalhamos, né, para o reino de Deus, em prol ao reino de Deus. Nós lançamos mão no arado, né, e realmente estamos em oposição a esse mundo. E a mesma coisa as pessoas que escolheram servir a este mundo, servir, né, ao Deus deste século. Eles estão em oposição à verdade de Deus, eles estão trabalhando em prol desse mundo, desse sistema corrupto. E essa marca, né, dos seguidores de Deus, que é oposta à besta, a marca é vista como uma identificação simbólica também daqueles que escolheram servir a Deus e seguir o seu caminho. E essa marca, ela também representa uma lealdade ao reino de Deus e os valores divinos. Então é por isso que nós devemos ter essa lealdade ao reino de Deus, porque nós recebemos essa marca da parte de Deus, essa marca de que nós servimos ao reino de Deus e não ao reino desse mundo. Então existe sim, né, essa batalha diária, existe sim, né, essa coisa do reino de Deus e o reino desse mundo em constante oposição. E é uma batalha diária. É por isso que Jesus disse que o mundo nos odiaria, porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino celestial. E pertencendo a este reino, nós estamos sempre em constante oposição a esse mundo. E aqui nós vemos que o texto diz que devemos ser fiéis mesmo diante da espada, mesmo diante da morte. Então, os valores nossos, né, como cristãos, eles valem muito mais. Eles valem mais do que a nossa própria vida. Nós não podemos negociar os nossos valores. Nós não podemos negociar os nossos pressupostos. E o mundo está cada vez mais nos colocando contra a parede, querendo que nós aceitemos os seus pressupostos. Mas como cristãos, nós temos que estar prontos para respondê-los. Nós temos que estar prontos para nos opormos a este mundo, a essa tirania, mesmo que isso puxe a nossa vida, mesmo que seja diante da espada. Então nós temos que ter essa lealdade, essa fidelidade às coisas de Deus. E não devemos esperar que o mundo nos reconheça, porque o próprio Jesus já nos disse que o mundo nos odiaria por causa do nome dele. Então nós estamos sim numa batalha, nós estamos sim numa guerra. Então eu quero que nessa noite, né, você desperte para essa realidade de que você está em guerra, de que você não tem tempo para perder com as coisas fúteis desse mundo, você não tem tempo para perder com as distrações desse mundo, porque nós estamos numa guerra constante, é uma guerra espiritual, é uma guerra contra esse mundo, é uma guerra contra essa oposição que vemos diariamente ao reino de Deus, e nós temos que tomar uma posição, nós temos que ser leais àquele que nos chamou, a Jesus Cristo, e segui-lo e obedecê-lo e defender os seus princípios acima de todas as coisas. E esses termos, né, amilenismo, dispensacionalismo, eles são termos modernos. A gente vê, por exemplo, o termo amilenismo surgiu cerca do século XX, por aí, para descrever uma posição que nega realmente aí essa ideia de um reino físico e terrestre de 1000 anos, onde Cristo reinaria literalmente 1000 anos antes do julgamento final, como propõe, né, uma visão aí dispensacionalista, pré-milenista. Então, em vez disso, nós cremos que essa referência, né, a 1000 anos é uma imagem simbólica do reino de Cristo, quando for realmente aí está plenamente estabelecido, é um reino eterno. E nós já vivemos isso, né? Cristo já reina. E nós cremos que essa posição amilenista, ela é mais compatível, né, com aquilo que a Escritura nos ensina acerca do símbolo da besta, do 666, o sinal como é visto, né, como não como uma marca física, como uma tecnologia desenvolvida, mas como uma marca simbólica que representa uma lealdade ao mundo em oposição à lealdade ao reino de Deus, né? E ao longo da história, né, nós tivemos muitos teólogos que defenderam, né, também uma abordagem mais simbólica para essa interpretação
dos escritos de Apocalipse. E dentre eles nós temos grandes nomes, como Agostinho, como Crisóstomo, como Lutero. E poderíamos citar até outros nomes, até mesmo Orígenes, né, que por mais que seja um tanto quanto problemático, ele também defendeu aí uma ideia mais simbólica de Apocalipse. Ao contrário dos dispensacionalistas, né, que eles têm uma ideia mais literal desses textos. Nós entendemos que Apocalipse é palavra de Deus, é palavra inspirada, mas nós cremos que as coisas que estão aqui descritas, elas são descritas por meio de símbolos, de representações, e não devem ser tomadas literalmente. Então, essa visão, né, de Apocalipse que eu queria estar trazendo para vocês essa noite, de nós olharmos para esse texto bíblico não como algo literal, né, mas temos ideia de que é uma literatura aqui que quer nos mostrar verdades de coisas que estão por vir, que realmente vão acontecer de fato, que vão acontecer literalmente, mas ele nos mostra isso através de símbolos, através de representações. Então nós não devemos tomar esses símbolos, essas representações como algo literal, como fazem nossos irmãos que são dispensacionalistas. E que nós venhamos, né, ter essa noção de que nós temos sim uma marca, né, que não é apenas a marca da besta. Tem pessoas que têm medo, né, mas a marca da besta e tal. Mas nós temos que ter em mente que nós temos uma marca do Espírito Santo, né, o selo do Espírito Santo em nossa vida, que nos marca, que comprova, né, que nós somos filhos de Deus, que nós fomos lavados e resgatados pelo sangue de Jesus, que nós agora fazemos parte desse reino de Deus que se opõe a este mundo. E que nós venhamos, né, tomar essa posição e que venhamos realmente, né, trabalhar em prol desse reino, sempre conservando os nossos valores, os nossos princípios, os nossos pressupostos, e não nos dobramos, né, a este mundo, não cedendo a essas ideologias, porque eu acredito que se nós formos fiéis até a morte, naquele grande dia, Deus há de nos dar, né, o seu galardão. E ali no céu nós vamos gozar, né, de todas as benesses que podemos alcançar em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que você venha ter em mente, né, essa posição de que estamos em guerra e que você venha batalhar diariamente pelo reino de Deus em oposição a este mundo, em oposição ao anticristo. Amém? Que Deus te abençoe e que durante a semana aí você venha meditar nessas palavras e que você venha ter em Apocalipse não um texto que cause espanto, que cause medo, mas algo que cause esperança, que realmente cause alegria ao você ler essas verdades maravilhosas descritas aqui no livro de Apocalipse. Amém?